contra os anarquistas, e vão dar também um lugar para o POUM, que era o Partido Obreiro de Unificação Marxista, Partido Operário de Unificação Marxista, que é um partido marxista-leninista, próximo a algumas posturas do Trotsky. Muita gente fala que o POUM era trotskista. Não é, o próprio Trotsky, que estava vivo na época, já no exílio, criticou violentamente o POUM, porque na época a postura do Trotsky era de que os revolucionários trotskistas, o que eles chamavam de revolucionários leninistas e tal, deveriam fazer o que ficou conhecido na história aí da esquerda como entrismo. Deveriam entrar no Partido Socialista, que era um partido de massas, e tentar tirar o maior número, ou tentar ganhar a direção do Partido Socialista. Alguns trotskistas fizeram isso. Outros não, falaram, não, o Partido Socialista é reformista, a gente não vai fazer isso, e fundaram o POUM, que é o Partido Obreiro de Unificação Marxista. Mas, claro, tinham posturas bem próximas do Trotsky, mas havia uma rivalidade também entre o que o Trotsky falava na época e o que eles faziam. Mas olha, outra característica da generosidade anarquista. Eles tinham o poder de fato na mão. Ou seja, eles estavam armados. Certo? As fábricas estavam sendo autogeridas. O campo estava sendo autogerido. Certo? A militância anarco-sindicalista se contava aos milhões. Eles podiam mesmo ter implantado uma forma de ditadura anarquista. Seria totalmente contraditório. E por isso não o fizeram. Certo? Essa participação dos partidos políticos nos organismos diretivos da Revolução, a médio prazo vai ter resultados nefastos. Né? Em primeiro lugar, certo, que pela tática própria dos partidos políticos, eles vão ocupando espaços, todos os espaços de gestão e burocratização que eles podem ocupar, vão ocupando e vão ganhando força. Isso vai desembocar em maio de 1937 num ataque frontal do Partido Comunista Espanhol, no caso da Catalunha, como eu disse, PSUC, mas que é o Partido Comunista, Partido Socialista Unificado da Catalunha, contra os anarquistas e contra o POUM, com ordens vindas diretamente de Moscou, diretamente do Stalin. Ou seja, o Stalin determina que os anarquistas e os trotskistas, note que no mesmo momento que está acontecendo a Revolução na Espanha, certo, 36, estão acontecendo na União Soviética os grandes expurgos. Stalin está matando toda a velha liderança bolchevique. Bukharin foi fuzilado, Kamenev foi fuzilado, todo o comitê central do Partido Bolchevique que fez a Revolução foi fuzilado pelo Stalin. Só ele sobrou. Certo? Ele mandou matar todo mundo. Então, no mesmo momento que ele está destruindo, certo, os revolucionários russos, né, instaurando uma ditadura feroz, totalitária e personalista, ele só, tá? Ele dá ordem, não. A Espanha fica, na Espanha nós temos que acabar com os trotskistas, e vão matar, inclusive, a maior liderança do POUM, que é o André Snin, vai ser fuzilado, certo, pelos comunistas, e vão matar dessas jornadas de maio de 37, mais de 80 militantes das Juventudes Libertárias, que eram os mais radicais do movimento anarquista daquele momento. Então, aí você começa, a partir de maio de 37, certo, uma guerra civil dentro da guerra civil. Você já tinha a luta da direita dos fascistas, que aí os fascistas também, quando eu falo fascistas, tem que pensar que não era só fascista. Você tinha o Partido Falangista, que era nitidamente fascista, que era o nome do fascismo na Espanha, o falangismo, mas você tinha monarquistas, você tinha católicos de extrema-direita, e você tinha os generais que queriam o poder, como o Franco, o Liano Queipo e tal. Então você tem uma frente de direita, com várias nuances, desde os fascistas até monarquistas e até a direita católica, como você tem também uma frente de esquerda, né? Então você tem uma guerra contra a direita, contra os fascistas e a direita, o conjunto da direita, e começa a ter uma guerra dentro do campo da esquerda, quando os comunistas simplesmente, certo, se determinam a matar. Os anarquistas matar, literalmente matar, exterminar fisicamente os anarquistas e os chamados trotskistas do POUM. Né? Isso é o primeiro momento. Já em final de 1936, houve o decreto da militarização das milícias.
Ou seja, as milícias eram autogeridas, eram corpos armados que não tinham uma hierarquia, não era um exército no sentido do exército profissional, do exército burguês, certo? Tudo era decidido em assembleia, certo? Os comandantes eram eleitos, certo? E funcionavam. O próprio Durruti tem alguns discursos dele falando sobre isso de forma muito interessante. O decreto, acho que é em outubro de 36 que se faz o decreto da militarização. Um dos últimos discursos do Durruti, antes de morrer, certo? Até hoje não sabe se foi um acidente, se ele foi assassinado, isso é outra história que a gente pode depois discutir. Mas um dos últimos discursos do Bonaventura Durruti é exatamente contra a militarização das milícias, contra a militarização dos trabalhadores em armas, que ele falava, isso é o fim da revolução, certo? Como também as juventudes libertárias falavam. E depois da morte do Durruti, um grupo que vai surgir em Barcelona, Los Amigos de Durruti, também vai ter a mesma postura. Ou seja, a militarização é o início da contra-revolução. E a militarização servia os interesses de quem? Primeiro do Estado, certo? Do Estado republicano espanhol, e do Partido Comunista, que ganhava cada vez mais força. Por que o partido, que era minúsculo, como eu falei, no início da Revolução, tinha 11 mil, certo, filiados e tal, mas uma das fatores, é claro, que vai também facilitar a derrota da Revolução Espanhola, é de que os revolucionários espanhóis, quando eu falo revolucionários, eles são basicamente os anarquistas, tá? E também alguns setores do POUM e tal, e alguns setores da UGT, para ser honesto, não receberam apoio de ninguém. Ou seja, absolutamente ninguém. Eles estavam lutando contra as duas potências fascistas europeias, que estavam mandando armamento pesado e tropas para lá, que era a Alemanha nazista e a Itália fascista, as democracias liberais, França, Inglaterra, Estados Unidos, todas as democracias ditas representativas liberais, se ausentaram e não quiseram nem saber, ou seja, mesmo fazendo denúncias contra o fascismo, o nazismo e tal, certo? E o único país a dar apoio militar não gratuito, que fique claro isso, a Espanha republicana foi a Rússia stalinista, foi a União Soviética, que mandou técnicos, ou seja, militares, técnicos não militares, oficiais militares, mandou também o serviço secreto, a KGB, certo? Na época era a NKVD, né? Mandou todo o seu serviço secreto, que vai fazer esse expurgo dos anarquistas e dos trotskistas e tal, manda armamento, mas em troco do quê? Em nome da solidariedade operária internacional? Não. Stalin exigiu todo o ouro do Banco Central Espanhol. E era uma das maiores reservas de ouro do mundo, exatamente pelos séculos de colonialismo na Espanha. O ouro tirado dos astecas, o ouro tirado dos incas, certo? O depósito de ouro na Espanha era uma coisa fantástica, era que mantinha, inclusive, a estabilidade do peso espanhol e tudo, certo? O Stalin falou, tudo bem, eu dou arma para vocês. Aviões, tanques, fuzis, certo? Navios de guerra, tudo. Mas eu quero todo o ouro. E o ouro foi levado para Moscou, certo? Esse é o verdadeiro ouro de Moscou, certo? E essas armas foram para os comunistas, né? Claro, claro. As armas eram majoritariamente mandadas para os comunistas. Então, o processo de militarização, ele vai fortalecer o Partido Comunista, fortalecer um exército dominado pelos comunistas. Quando esse exército dominado pelos comunistas está fortalecido, você tem o segundo momento da contra-revolução, liderado pelos comunistas, que o general Lister, conhecido como El Campesino, o camponês, militante do Partido Comunista Espanhol, vai invadir as coletividades de Aragão, acabando com a autogestão em Aragão e matando anarquistas assim como se fossem moscas. Mas só que ele depois continua. A caminhada dele sai de Aragão. Os sobreviventes voltam a fazer autogestão e voltam a organizar as coletividades. Certo? Mesmo muitos deles tendo sido mortos pelos comunistas. Então, a partir de maio de 37, você tem o eclodir de uma guerra civil dentro da guerra civil, que é a postura comunista de acabar com aqueles que não eram de interesse do Estado. Não interessavam. Imagina, se interessaria, certo, ao ditador que falava que representava o socialismo em escala internacional, blá, 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 se interessaria a ele uma revolução socialista baseada na liberdade, baseada na autogestão, baseada no respeito à diferença, certo? Baseada na soberania do indivíduo, em última análise,
Claro que não interessaria. Certo? Como não interessaria também os governos liberais. Certo? Ou seja, a experiência revolucionária, libertária, anarquista na Espanha, como eu disse, é a mais radical e a mais generosa do século XX, mas contou também com os mais poderosos inimigos, né? A partir, então, já de 1938, é óbvio que o exército fascista vai ganhando cada vez mais força e os anarquistas acabam sendo derrotados, né? Em 1939, quando finalmente, claro, a última cidade a ser tomada pelo exército de Franco é Barcelona. Né? Barcelona resiste até o último momento. Quando os comunistas obtêm um controle do exército, eles também ordenam que as mulheres saiam do front, não é isso? Ah, sim, claro, claro. É outra coisa importantíssima, bem lembrado, Bruneta. A participação das mulheres, né? O anarquismo sempre teve uma preocupação muito grande com a questão não só da sexualidade, desde o século XIX, antes da Revolução e tal, questão da sexualidade, mas como a questão da liberdade da mulher, certo? Né? A Bakunin já escreveu sobre isso, Emma Goldman, antes da Revolução, escreveu sobre isso, Louis Michel falava disso, ou seja, é parte integrante da trajetória anarquista, aquilo que hoje nós chamamos de questão de gênero. Porém, a perspectiva feminista anarquista, que hoje é chamada de anarca-feminismo, né? Certo? A perspectiva feminista anarquista é radicalmente diferente do feminismo de cunho burguês, do feminismo das sufragetes, né? Que defendiam o direito ao voto, blá blá blá. Aqui no caso do Brasil nós temos o grande exemplo de Maria Lacerda de Moura, certo? Né? Uma feminista do início do século e anarquista, militante anarquista, né? Então, os anarquistas sempre deram uma importância muito grande à ideia da emancipação da mulher. Ou seja, o próprio Durruti, né? Tem passagens na vida dele. Durruti, como era um militante, Durruti era metalúrgico, certo, né? Mas um militante desde jovem, desde os seus 16, 17 anos, já estava na CNT, e um militante da ação armada, certo? Desapropriou bancos. Durruti roubou banco durante anos e anos. Mas para quê? Para ficar rico? Não. Para financiar. Os anarquistas nunca tiveram uma fonte de renda. Como é que eles financiavam as escolas? Como é que eles financiavam a imprensa deles? Como é que eles financiavam as editoras? Desapropriando a burguesia. Certo? Vai buscar o dinheiro onde ele está. Nos bancos, pô. E esse dinheiro era utilizado para o movimento social libertário, movimento social anarquista. Tá? E o Durruti morreu sem ter um centavo no bolso. Mas o Durruti, como era muito perseguido, era um militante conhecido, foi condenado à morte, certo? Conseguiu depois revogação, teve que fugir várias vezes da Espanha e tal, inclusive teve na América, como o filme faz referência e tal. Mas os períodos que ele conseguia ficar em Barcelona e tal, era muito difícil para ele arrumar emprego. Mas a mulher dele trabalhava. O que ele fazia? Ele cuidava de casa. É muito comum de pessoas que conviveram com o Durruti, né? De chegar na casa dele e encontrar ele de avental, lavando louça, varrendo o chão, fazendo comida, certo? E ele, uma vez, tem uma história famosa dele, que é contado pelo Abel Paz, na biografia dele, O Povo em Armas. É contado também no livro que eu citei, o Curto Verão Anarquia, do Hans Magnus Wittenberger, que companheiros anarquistas, né, e note, a cultura espanhola como um todo, certo, profundamente machista. Certo? O machismo na Espanha, o machismo em geral, nessa época era muito forte. Então esses companheiros anarquistas chegam e ficam horrorizados de ver o Durruti lá, né, de avental, fazendo serviço doméstico e tal. Falam, porra, companheiro, você tem coisa mais importante para fazer, babá, do que ficar aí cuidando da casa? O Durruti para o que está fazendo, eu digo, vocês têm que aprender. Certo? Se hoje minha companheira está trabalhando e ela que está trazendo sustento para casa, é minha obrigação, como seria de vocês, se vocês têm a mesma situação, se a sua mulher trabalhando, de trabalhar em casa, de fazer todos os serviços de casa. Então, por exemplo, o anarquismo, isso é importante também no sentido, como se diz, o anarquismo é uma questão de vida, de prática no cotidiano. O anarquismo não é uma teoria em abstrato. Ou seja, se você, de fato, é anarquista, você muda suas relações, você muda sua subjetividade, você estabelece relações que não sejam autoritárias. Isso ao nível conjugal, isso ao nível do amor, isso ao nível da sexualidade, isso ao nível do trabalho. Eu fui professor a vida inteira e não dava provas. Certo? Eu fazia o que eu chamava de autogestão pedagógica, para horror dos meus colegas.
quê? Porque eu acho que não é a função do professor, certo? Reprimir através da prova, da nota. Isso é profundamente autoritário. Então, ser anarquista é ter um comportamento anarquista nas mínimas relações do seu dia a dia. O anarquismo não é só uma teoria, o anarquismo é uma prática. É uma opção de vida. Isso é de fundamental importância. Há uma ética anarquista. Certo? Então você tem que se dessubjetivar do autoritarismo e criar uma nova subjetivação. Certo? Que é a chamada revolução mental, que é falada no documentário. A questão das mulheres, então, importantíssimos anarquistas, na Revolução Espanhola, vai ensejar, ou seja, vai permitir o surgimento da Federação das Mulheres Livres, que é de extrema importância. Duas das fundadoras aparecem no documentário, né? A Federação das Mulheres Livres vai não só alfabetizar centenas, talvez milhares de mulheres que eram analfabetas durante o período da Revolução, vai fazer cursos de contracepção, ou seja, para que as mulheres não fiquem grávidas quando não quiserem, vai defender o aborto legal. A Espanha vai ser o primeiro país a legalizar o aborto, quando a Federica Montseny, e agora, só terminando aqui, vou falar da participação dos anarquistas do governo. O García Oliver foi ministro da Justiça, anarquista, militante anarquista, inclusive de grupos de ação, e a Federica Montseny foi ministra da Saúde. Como ministra da Saúde, ela vai conseguir a legalização do aborto. É o primeiro país, certo, no mundo, eu acho, certo, não só na Europa, no mundo, tá, a legalizar o aborto, né? Claro que depois é revogado quando o Franco ganha, certo? A direita ganha é revogado, mas é o primeiro país a legalizar. As mulheres livres, então, não só vão alfabetizar as mulheres, vão fazer também o que elas chamavam de recuperação da prostituição, ou seja, né, através do quê? Através de cursos e de capacitação profissional, mas nada com autoritarismo. Isso se a prostituta quisesse, se a garota de programa quisesse, se não quisesse, você não podia forçá-la. Certo? Mas se ela quisesse, ela teria outras opções de fazer a sua vida que não vendendo o seu corpo. Vai dar cursos de sexualidade, ou seja, é um dos movimentos de emancipação feminina mais interessantes do século XX, sem sombra de dúvida. A Federação, e editava um jornal, Mulheres Livres. Certo? Um jornal que vale a pena ser lido até hoje, que até hoje é um jornal, certo, de vanguarda. Né? Passado quantos anos? 80 anos. Passado 80 anos, né? É um jornal de vanguarda até hoje. A participação dos anarquistas no governo, eu já estou falando demais, aí fica muito cansativo, daí vamos partir para o debate. Os anarquistas vão ser obrigados, primeiro eles vão participar do que se chama na Espanha de Generalitat, que é o governo provincial. A Generalitat é o governo provincial em catalão, né? Da Catalunha. Certo? Então é o governo da província da Catalunha. Primeiro eles vão participar da Generalitat, certo? Vão ter conselheiros na Generalitat. Depois vão participar do governo central, certo? Quando Largo Cabaleiro, que era da esquerda do Partido Socialista, certo, é nomeado primeiro-ministro e tal, a CNT decide, depois de uma grande discussão e com grande oposição, os amigos de Ruth estavam mortos já, certo? Ruth provavelmente teria sido contra, como foi contra a militarização, mas os amigos de Ruth, que era o grupo que se forma depois da morte dele, foram contra, as juventudes libertárias foram contra, uma parte considerável da CNT foi contra e da FAI também, mas a posição de participar do governo ganha. Com que argumento? As armas soviéticas já estavam chegando, a militarização já estava em curso, certo? As armas eram todas dirigidas para os comunistas, para os batalhões comunistas, ligados ao Partido Comunista. Os anarquistas não recebiam armamento, não recebiam uniforme e eram mandados para os piores lugares de combate, certo? Para morrerem, né? Aí a argumentação desses anarquistas, que eram velhos militantes, anarquistas que foram anarquistas a vida inteira, García Oliver, Federica Montseny, não eram novatos, nada disso. Vocês eram anarquistas experimentados, que a Federica Montseny era filha de anarquistas, certo? Né? Do Urales, Federico Urales. No documentário fala que ela foi contra também a participação, mas ela aceitou. Depois no início ele é contra, depois aceita, né? Mas a argumentação desses que aceitam é o seguinte: nós temos que estar no governo.
certo? Ou seja, é um mal, vai contra tudo aquilo que a gente sempre pregou, mas se não estivermos, a gente vai ser massacrado. A gente tem que estar lá para poder, pelo menos uma parte desse armamento, uma parte do que está acontecendo, cair na mão dos anarquistas. Foi uma necessidade de momento. Foi uma necessidade de momento, mas houve muita confusão, houve muita contestação, melhor dizendo do que confusão, a essa postura que os anarquistas vão adotar. Agora, é importante lembrar também outra característica da Guerra Civil Espanhola, são as chamadas brigadas internacionais, né? Que foi algo que foi propagandeado e foi organizado a partir da Internacional Comunista, da Terceira Internacional. Por que isso? Porque o regime stalinista, ou seja, a União Soviética sob o mando de Stalin, estava mandando armamento para o exército republicano. Mas, como eu disse, o Partido Comunista era minoritário na Espanha. Então eles precisavam de gente, certo? Os anarquistas não precisavam de gente. Eles tinham milhões de militantes da Espanha. Eles precisavam de armas. Os comunistas, ao contrário, precisavam de gente. E aí as brigadas internacionais. Daí foi gente do mundo inteiro ligada do Brasil. Comunistas brasileiros foram lutar. Apolônio de Carvalho. Os comunistas que fizeram aqui a tentativa do golpe comunista em 1935 e foram derrotados, aqueles que não foram presos, foram para a Espanha. Apolônio de Carvalho, Davi Capistrano, pai do ex-prefeito de Santos, Davi Capistrano, pai, lutou na Espanha. Tem mais gente, certo? Tem vários ex-tenentistas, né? Do movimento tenentista brasileiro. São 12, né? Que foram para a Espanha e lutaram na Espanha. O Apolônio de Carvalho, inclusive, tem uma história belíssima, porque ele luta na Espanha, depois vai para a resistência francesa contra os nazistas, vira coronel da resistência francesa, né? Certo? Ou seja, tem que respeitar também dois livros de memória, né? Acho que tem um do Apolônio e um do Zé Guei da Cunha. Né? O Zé Guei da Cunha, que também foi que é um dos brasileiros que lutou na Espanha. Então as brigadas internacionais, e é interessante também as brigadas internacionais, você teve a brigada norte-americana Abraham Lincoln, certo? Que pelo menos 60% da Abraham Lincoln, certo, era de negros. E pela primeira vez na história militar norte-americana, certo, você não tinha segregação racial. Foi na Guerra Civil Espanhola, na brigada Abraham Lincoln. Porque a segregação racial do exército americano continuou mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. Certo? Durante a Segunda Guerra Mundial você tinha destacamentos de negros separados dos destacamentos de brancos. Tem filmes sobre isso e tal. Você tinha pilotos negros com esquadrões totalmente separados dos pilotos brancos. Então a segregação continuou mesmo depois da Guerra Civil. Certo? E o Abraham Lincoln, a primeira experiência militar, porque tinham vários dos brigadistas norte-americanos que tinham passado pela experiência militar no exército americano. Só que na brigada Abraham Lincoln, eles, não, claro, todos comunistas, né? Não podiam também apoiar a segregação racial, né? Seria um máximo, né? Então as brigadas internacionais teve participação de brasileiros, poloneses, alemães, italianos, todos aqueles que conseguiram escapar do nazifascismo, que já estava tomando conta da Europa, foram para a Espanha para lutar ao lado da República. E era também uma estratégia da Terceira Internacional, da Internacional Comunista, de trazer militantes, porque o Partido Comunista Espanhol era muito pequeno, era minoritário, eles precisavam de braços, né, para empunhar as armas. Certo? Não adiantava ter as armas se não tinha braço para empunhar essas armas. Para fechar, eu gostaria de... Deixa eu ver onde eu pus. Tá aqui. De falar de alguns livros, assim, rapidamente só, sabe, que eu acho que são importantes. Tem muito mais livros. Eu mesmo em casa tenho mais do que esses que eu vou citar. Mas eu vou citar os que eu julgo fundamentais. Um romance, que é o único romance brasileiro que é sobre a Guerra Civil Espanhola, do Érico Veríssimo, que se chama Saga, né? Que é interessantíssimo, porque o Érico Veríssimo sempre foi um liberal extremado, mas muito crítico do totalitarismo soviético. O Érico Veríssimo nunca se deu bem com os comunistas, sempre foi crítico, certo, da ditadura dos comunistas, né? A partir de Stalin. E Saga retrata, claro, de forma ficcional, um romance, a participação dos brasileiros na Guerra Civil Espanhola. É muito legal, um romance que vale a pena ser lido. Deixa eu... O outro que eu já citei,
Hans Magnus Enzensberger, O Culto Verão da Anarquia. O César Lourenço, que é filho, acho que é filho do Anselmo Lourenço, Os Anarquistas Espanhóis e o Poder, em espanhol, Os Anarquistas Espanhóis e o Poder. É um livro importante. Cipriano Mera, que era um carpinteiro. Isso que é interessante também no anarquismo, né? O anarquismo é o único movimento social, certo, contemporâneo, moderno e tal, que criou autodidatas, ou seja, escritores, pensadores, que vêm da classe operária, certo? O marxismo nunca fez isso, certo? O marxismo vai dar essa função para os intelectuais, certo? Então é a inteligência que vai fazer isso. O anarquismo não, você tem vários trabalhos vários trabalhos escritos de trabalhadores espanhóis. Cipriano Mera, que é um deles, Guerra, Exílio e Cárcere de um Anarco-Sindicalista. Belo trabalho também. Um outro, a intervenção estrangeira na Espanha, que é importante porque vai mostrar do Francisco Olaya, vai mostrar exatamente não só a participação da força aérea nazista, da infantaria e dos blindados da Itália fascista, como também dos generais soviéticos e do exército soviético na Guerra Civil Espanhola. Em inglês, infelizmente, acho que não foi traduzido, do Frank Bornau, The Spanish Cockpit, que seria mais ou menos o galo de briga espanhol, que é um dos belos textos sobre a Guerra Civil Espanhola. Esse é um clássico de outro trabalhador autodidata, Anselmo Lourenço, O Proletariado Militante, que aparece no documentário, né? Certo? Um que está sendo vendido aí, que é uma biografia e uma história do Durruti, da Revolta à Revolução, que foi originariamente francês e foi traduzido esse ano, não foi? Esse ano, né? Ano passado, né? Ano passado. Ele lançou esse ano. Está aqui à venda, Durruti, da Revolta à Revolução. Outro também da Editora Imaginário, que é de dois jornais anarquistas franceses, artigos desses jornais, o Libertário e o Mundo Libertário. Espanha Libertária, a Revolução Social contra o Fascismo. Acho que ele está relançando agora também. Está relançando agora também, né? O que você citou, José Gay da Cunha, certo? É sobrenome dele mesmo, né? Não era gay não, é José Gay da Cunha, certo? É o sobrenome dele. É um gaúcho que lutou na Guerra Civil Espanhola, que se chama Um Brasileiro na Guerra Civil Espanhola. É um livro interessante também. Um livro do esse é o Gerard Brennan, que é um clássico também, é um historiador inglês, O Labirinto Espanhol, certo? Você falou alguma coisa? Mexendo os dedinhos. Tá bom. Contando. Um outro da Imaginário, que é uma antologia de textos da CNT sobre a Guerra Civil e a Revolução. A Guerra Civil Espanhola nos documentos libertários. Está acabando, gente. Um recente, de 4, 5 anos atrás, eu acho, não mais, talvez 6, mas não mais do que isso, que é do Michel Suárez, em espanhol, Considerações Críticas sobre a Revolução Espanhola, da Tiamé, que é interessantíssimo porque, como é um texto mais recente, ele vai fazer toda uma análise crítica da própria bibliografia sobre a Revolução Espanhola e também sobre a participação dos anarquistas na Revolução. Eu gostei desse texto bastante. Um outro que também é um clássico aí da historiografia sobre a Revolução Espanhola e escrita por marxistas, mas marxistas que estão pelo menos honestos, né? Não vão mentir, né? Porque tem uns que mentem e uns que não mentem. Esses dois não mentem. É o Pierre Brouet e o Termine, que são dois franceses, né? Ligados ao marxismo de orientação trotskista, militantes marxistas na França, e que vão escrever A Revolução e a Guerra na Espanha em 2 volumes. Está acabando, agora está acabando mesmo. Walter Bernecker, esse é fundamental. É um alemão, professor da Universidade de Berlim, já deve estar aposentado, e que escreve, na minha opinião, o trabalho mais completo sobre a autogestão espanhola, certo? Que é Coletividades e Revolução Social. É um livro difícil de achar, mas é um clássico sobre a questão da autogestão na Espanha. Outro que é outro clássico, mas é escrito por um
autodidata, militante anarco-sindicalista, trabalhador de fábrica, trabalhador operário, que é do José Peirates, 3 volumes, a CNT na Guerra Civil Espanhola. E aí tem algumas coisas de historiadores, e tem um que eu gosto muito. Tem mais, eu não vou falar. A história da FAI, que eu já falei aqui, do Juan Gómez Casas, História da Federação Anarquista Ibérica, que é fundada em 27. Tem um mais recente, que é de um espanhol, mas eu só consegui a edição inglesa, que é um romance policial. Eu gosto de romance policial, certo? É um dos gêneros que eu gosto. E que é O Homem que Matou o Durruti. Em que o autor, Paz, o sobrenome dele, mas não é Abel Paz, não. É Pedro Paz. Pedro Paz, né, é o homem que assassinou o Durruti, mas eu tenho a edição inglesa. Ele, da forma de um romance policial, ele recria, certo? Como que foi o assassinato, né? Ou como que foi a morte do Durruti, melhor dizendo. Ou seja, o Durruti já morto, um oficial lá do Exército Espanhol Republicano vai chamar pessoas que estiveram próximas do Durruti no momento da morte dele e um dia antes, para tentar descobrir o que aconteceu de fato. Então, na forma de um romance policial, ele faz um belo trabalho sobre os últimos dias do Durruti, né? E no final desse livro há um texto primoroso de um anarquista inglês, Stuart Christie, sobre a Revolução Espanhola também. E terminando, tem mais livros aqui que eu pus, mas eu não vou encher o saco de vocês com mais coisa, quem quiser, eu posso falar mais, né? Terminando, o livro do Abel Paz, que é uma biografia de 1.200 páginas do Buenaventura Durruti, certo, né? Que é Buenaventura Durruti, que é um livro fundamental para se entender quem foi Durruti e para se entender a Guerra Civil Espanhola também. Tem mais coisas, como eu falei, a bibliografia sobre a Guerra Civil Espanhola é imensa, certo? É quase que inesgotável. Me desculpe o tempo que eu tomei de vocês, agora estou à disposição para responder qualquer questão.